Meu nome é Temis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. Então se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com um amigo, pois eu vou contar muitas outras histórias para você. A história de hoje é As Aventuras de Simba, o Marujo. Essa é uma história para ajudar você a dormir, para lhe acalmar de um dia atribulado. Muitas pessoas não gostam de meditação guiada e ouvir uma história naquele momento que está se organizando para descansar pode tirar sua mente de um dia tão cheio de coisas. Então, escute a minha voz, relaxe, pois a história vai começar. No reino do califa Harun ar-Rashid vivia em Bagdá um carregador muito pobre chamado Windbad. Um dia, sob forte calor, o Windbad transportava uma carga muito pesada de um extremo a outro da cidade. Cansado, parou perto de um grande palácio de cujas janelas provinham um delicioso perfume e o som harmonioso de instrumentos e de pássaros. A música e o cheiro apetitoso dos mais requintados pratos levaram Windbad a concluir que ali acontecia um grande banquete. Querendo saber quem morava naquele lugar luxuoso, perguntou a um dos criados que estavam na entrada do palácio como se chamava o seu dono. Essa foi a resposta. O quê? Você mora em Bagdá e não sabe que esta é a morada de Simba, o famoso navegante que percorreu todos os mares iluminados pelo sol? O carregador, que de fato tinha ouvido falar em Simba, sentiu inveja desse homem e disse: Ó poderoso Criador de todas as coisas, que diferença existe entre minha situação e a de Simba? Eu tenho de trabalhar como um condenado e suportar 1000 males todo dia. Enquanto isso, Simba gasta suas imensas riquezas numa vida cheia de prazeres. Que foi que ele fez para merecer tanta felicidade? Que eu fiz para merecer um destino tão desgraçado? O carregador estava entregue a esses pensamentos quando um criado saiu do palácio e tomou-o pelo braço dizendo: Venha comigo, meu senhor quer falar com você. O Windbad quis escapar, temeroso de que o senhor do palácio quisesse castigá-lo pelas palavras que ele tinha dito. Mas o criador não o deixou ir embora e o conduziu em uma grande sala. Ali, em volta de uma mesa repleta de imagens, estavam sentadas muitas pessoas. No lugar de honra, via-se um homem de barbas brancas, cercado de criados. Era Simba. O carregador tremia vendo aquelas pessoas e um banquete tão requintado. Simba o chamou, fez que se sentasse à sua direita e ele próprio o serviu daquela comida deliciosa. Terminada a refeição, Simba disse ao carregador: Ouvi o que você dizia lá fora. Não sou injusto, por isso não guardo rancor contra você. Aliás, lamento a sua sorte, mas você se engana em achar que eu conquistei o que tenho sem dificuldades e sem muito esforço. Não se iluda, cheguei a essa minha situação depois de sofrer por muitos anos tudo que de penoso pode sofrer o corpo e a alma. Corri tantos perigos em minha viagem pelos mares, e passou a narrar suas aventuras. Das 7 viagens de Simba, uma das mais espantosas foi a seguinte, contada pelo próprio Marujo. Depois de minha primeira viagem, eu tinha decidido passar o resto dos meus anos tranquilamente em Bagdá. Mas um dia comecei a me aborrecer com aquela vida monótona e de novo tive vontade de navegar. Comprei mercadorias para vender ou trocar e parti com outros mercadores. Embarcamos num bom navio, pedimos a proteção de Deus e soltamos as velas.
fomos de ilha em ilha, fazendo negócios muito vantajosos. Um dia paramos em uma pequena ilha. Enquanto meus companheiros colhiam flores e frutas, sentei-me perto de um riacho. Tomei a minha refeição e depois adormeci. Quando acordei, vi que nosso navio tinha partido, deixando-me sozinho naquele lugar desconhecido. Achei que ia morrer de dor e desespero, arrependendo-me amargamente de não ter me contentado com a minha primeira viagem. Finalmente aceitei, conformado à vontade de Deus, e subi numa grande árvore para ver se avistava alguma coisa que pudesse me trazer esperança e salvação. Lançando a vista ao mar, meus olhos só viram água e céu. De repente, enxerguei uma coisa branca em terra e decidi ir até lá. Desci da terra e caminhei em direção àquilo. Ao chegar a certa distância, pude observar que se tratava de um globo cuja altura e diâmetro eram espantosos. Procurei uma abertura para poder entrar ali, mas não havia nenhuma. Pensei em subir naquele globo, mas era liso demais. O sol já ia se pondo no horizonte, quando de repente escureceu de uma vez, como se uma nuvem gigante cobrisse sua luz. Fiquei mais espantado ainda quando descobri a causa daquela escuridão repentina. Um pássaro enorme que voava na minha direção. Lembrei que os marinheiros costumavam falar de uma ave assim, chamada Rukbi. Então compreendi que o globo branco era o ovo daquele pássaro, e Rukbi pousou sobre o ovo para chocá-lo. Eu, que estava bem perto, vi que sua pata era do tamanho de uma árvore. Tive então uma ideia para escapar daquela ilha. Amarrei meu turbante numa das patas do pássaro, na esperança de sair dali quando ele levantasse voo. Passei toda a noite assim. Quando raiou o dia, o Rukbi voou, levando-me com ele. Subimos tão alto que eu não podia enxergar mais a terra. De repente o pássaro desceu com a maior rapidez e pousou em terra. Desprendi meu turbante de sua pata. Mal tinha acabado de soltar-me quando o pássaro bicou uma serpente incrivelmente comprida e voou, levando-a no bico. Eu estava num vale cercado de montanhas muito altas. Caminhando por ali, notei que havia diamantes por toda parte, alguns espantosamente grandes. Não houve muito tempo para ficar alegre com aquelas pedras, pois de repente avistei seres monstruosos, serpentes enormes, capazes de devorar um elefante. Para tentar escapar dos Rukbis, elas se escondiam em cavernas durante o dia e só saíam de noite. Caminhei pelo vale até o anoitecer. Então, escondi-me numa caverna que me pareceu segura. Fechei a entrada com uma pedra para me proteger das serpentes. Ali, ouvindo o assobio horripilante que vinha de fora, assustado, não passei uma noite muito agradável. Ao nascer do dia, as serpentes foram embora. Saí da caverna ainda tremendo de medo e caminhei por entre os diamantes sem sentir a menor vontade de pegá-los. Não havia conseguido fechar os olhos dentro da caverna. Por isso, com muito sono, depois de comer um pouco, acabei adormecendo. Mas de repente, algo cai perto de mim e me acordou. Era um grande pedaço de carne. Imediatamente notei que outro pedaço caía das rochas em lugares diferentes do vale. Então era na verdade o que contavam os marinheiros, pensei. Aquele vale era um verdadeiro precipício. Era impossível descer até ele. Para conseguir pegar alguns diamantes, os marinheiros esperavam, à época,
em que as águias davam cria. Naquele lugar, as águias eram muito maiores e mais fortes. Os marinheiros jogavam grandes pedaços de carne que caíam nas pontas dos diamantes, ficavam presos neles. As águias se apoderavam dos pedaços de carne e os levavam aos ninhos no alto das rochas para alimentar os filhotes. Os mercadores corriam aos ninhos, afugentavam as aves com os seus gritos e pegavam os diamantes presos na carne. Foi então que eu tive uma ideia para escapar daquele precipício e salvar a minha vida. Enchi minha bolsa de couro com os maiores diamantes que encontrei. Depois peguei um pedaço bem grande de carne e com meu turbante me prendi a ele, agarrando-me bem forte. Deitei-me de bruços e prendi a bolsa na cintura. Mal tinha terminado quando apareceu as águias. Cada uma pegou um pedaço de carne. Uma das mais fortes agarrou o pedaço em que eu estava. E lá fui eu, erguido no ar até chegar no alto da montanha, dentro de um ninho. Os mercadores então começaram a afugentar as aves com os seus gritos. Depois que elas fugiram, um deles se aproximou do ninho em que eu estava e quando me viu teve medo. Depois, mais calmo, acusou-me de apoderar-se dos diamantes que lhe pertenciam. Mas eu lhe respondi: não seja rude, tenho diamantes para nós dois, mais do que todos os outros mercadores juntos poderiam conseguir. Eu escolhi pessoalmente as melhores pedras que trago nessa minha bolsa. Enquanto dizia isso, mostrava aos homens os diamantes. Os outros me cercaram maravilhados com a minha história e o modo como eu consegui salvar minha vida. Levaram-me para o acampamento onde estavam e, vendo os meus diamantes, disseram que nunca tinham visto iguais, nem mesmo nas cortes dos reis mais ricos e poderosos. Insisti com o mercador que me encontrara. Por favor, pegue os diamantes que você quiser. Não, respondeu ele, escolhendo apenas uma das pedras. Eu me contento com esse aqui. É tão precioso que basta para me sustentar para o resto da minha vida. Passei a noite naquele mercado, alegre por ter escapado de tantos perigos. Mal podia acreditar que já não havia mais nada a temer. Permanecemos muitos dias naquela ilha. E quando todos pareciam contentes com os diamantes que tinham conseguido, partimos. Caminhamos por montanhas muito altas e finalmente chegamos à ilha de Roha, onde nasce a árvore da qual se extrai a cânfora. Nessa ilha há rinocerontes, animais que lutam com os elefantes. O rinoceronte rasga a barriga do elefante com o seu chifre, ergue-o e assim o carrega pela cabeça. A gordura e o sangue do elefante caem nos olhos do rinoceronte e o cegam. O animal cai por terra e então aparece o Rugba e leva os dois presos nas garras até o ninho para alimentar os filhotes. Nessa ilha, troquei alguns dos meus diamantes por excelentes mercadorias. Depois, fomos a outra ilha até chegarmos ao porto de Basra, de onde me dirigi a Bagdá. Assim que cheguei, dei muita esmola aos pobres e vivi decentemente, sustentado pelas imensas riquezas que consegui com tanto esforço. Simbá terminou o seu relato e no dia seguinte contou outras histórias para os seus convidados. Entre eles, sempre estava presente o carregador Indibard, que, encantado com aquelas histórias, até já se esquecera de sua miséria. Quando terminou de contar tudo o que passara em sua vida agitada, Simbá disse ao Indibard: então, meu caro amigo, já ouviu falar em alguém que tenha sofrido mais do que eu? Não mereço uma vida agradável e tranquila depois de tudo que eu passei? O Indibard, em resposta, beijou a mão de Simbá e disse: o senhor merece não apenas uma vida tranquila, depois de ter passado por situações tão terríveis, mas todos os bens que é possível imaginar, porque emprega bem as suas riquezas e é muito generoso.
seja feliz até o fim dos seus dias. Simba deu ao carregador 100 moedas, tratando-o como amigo. Depois pediu-lhe que abandonasse a sua profissão e viesse ao palácio banquetear-se com ele todos os dias.